Vamos lá então, pessoal. Nossa aula de hoje, estereoquímica, tá? Antes da gente começar a falar especificamente desse tema, a gente tem que lembrar que ele é um tema bastante extenso e, claro, a gente poderia fazer um curso inteiro sobre esse tema, a gente poderia ir para aspectos mais avançados, mas o importante nessa aula de hoje é que a gente consiga entender bem, né, o que ele traz de informação e, afinal de contas, para que ele serve, né? Então, assim, se a gente tiver uma definição de estereoquímica, a gente tem que lembrar de duas coisas importantes, né? Uma relação entre o arranjo espacial dos átomos. Então, quando a gente fala em arranjo espacial, é como é que essa molécula está no espaço, então na tridimensionalidade, né? Como a gente tem aí as representações, os modelos, a gente vai trabalhar daqui a pouco com alguns modelinhos, então só para a gente ter ideia, né? Ó, tá? Tridimensional, visão tridimensional. Então a gente vai poder girar, vai poder ver aí o que está para frente, o que está para trás dessas moléculas, tá? E as propriedades desta molécula relacionada a este arranjo espacial, ou seja, dependendo de algumas situações, a gente tem algumas propriedades que podem ser evidenciadas. Dependendo de um outro arranjo espacial, outras propriedades estão relacionadas a isso, tá? Antes da gente começar a falar especificamente sobre isso, a gente tem que lembrar que nosso objeto de estudo é o carbono. Ah, mas esse tipo de assunto, então, a estereoquímica só tem no carbono? Não, muito pelo contrário, né? A gente tem aí várias evidências, vários estudos, várias linhas de pesquisa com outros elementos, mas a gente vai olhar para o nosso objeto de estudo principal, que é o carbono, aí, que é o que rege a química orgânica. Entendendo bem o carbono, a gente consegue entender bem o que acontece com as outras situações, tá? Então vamos lembrar um pouquinho. Quantas ligações o carbono pode fazer? Tá? Então isso a gente já viu, que a partir da distribuição eletrônica, né, da hibridização do carbono, ele faz 4 ligações, tá? E não de uma forma apenas, né? Então ele pode fazer simples ligações, duplas ligações, triplas ligações, né? Isso daí vai ser essencial para a gente poder determinar a estereoquímica dessas moléculas, ou seja, para a gente determinar qual a posição espacial, qual é o arranjo espacial que essas moléculas têm, tá? Então, é, antes da gente ir mais adiante, é importante lembrar que a gente vai focar na estereoquímica falando das 4 ligações todas como simples ligações e falando, claro, né, do carbono. Não achem que isso é restrito ou que isso é exclusivo, tá? Então a gente vai ter aí várias possibilidades se a gente quiser ir adiante nesse assunto. Então, como o carbono é o nosso destaque, a gente tem aqui nessa representação da esquerda o carbono fazendo 4 simples ligações. Mas a gente sabe que essa não é a melhor forma de representar, né? Porque ela não mostra pra gente os ângulos de ligação. De novo, ela não mostra pra gente isso aqui, ó, o aspecto tridimensional, tá? Então ela é uma forma simplificada e até errada, né, da gente representar na maioria das vezes. Então a gente tem que tentar trazer esse modelo aqui para o papel, que é o que a gente tem aí como forma de desenhar, tá? Então a gente vai usar este modelo aqui. Ele não é o melhor, mas ele ajuda a gente porque ele tenta mostrar que existe alguma coisa que não está no plano, né? Então ele representa bem para a gente aqui o nosso ângulo de 109 graus e meio, tá? Importante saber isso. Qual é o arranjo que a gente está falando? O arranjo tetraédrico, né? É o único? Claro que não. Se a gente falasse de outros tipos de ligação, a gente teria outros arranjos também, tá? Então até aí é uma revisão do que a gente já viu, do que a gente já falou. O que a gente tem que lembrar também é que esse modelinho aqui que a gente acabou de mostrar, né, é o mesmo aqui do desenho anterior, tá? Ele não mostra o que acontece na condição tridimensional, né? Então ele coloca o tridimensional no papel. Para a gente ter uma ideia melhor do que acontece no tridimensional, a gente vai usar uma simbologia que é muito característica da química orgânica. Então são esses dois desenhos aqui que nós chamamos de cunhas, né? Então essa aqui é a cunha cheia, deixa eu tirar essa aqui. Essa aqui é a cunha cheia e essa aqui é a cunha tracejada, tá? Cunha cheia significa que está para frente, então quer dizer, se o nosso plano for o nosso papel, está para frente do papel.
cunha tracejada quer dizer que ele está para trás do papel. Então, está lá para trás. A gente não está vendo, mas ele está atrás do nosso plano. E aí a gente chega nessa representação aqui, que talvez seja a melhor forma de desenhar uma molécula, tá? Então, vamos tentar comparar com o nosso modelinho aqui, ó. Se a gente imaginasse duas ligações no plano, então nós poderíamos ter essas duas ligações aqui no plano. Percebam que a gente tem uma bolinha bem para frente, então que está bem próxima aí de vocês, e uma lá para trás, tá? Então, essa aqui seria a nossa cunha cheia, que seria essa aqui, tá? Essa aqui seria a nossa cunha tracejada, que seria essa aqui, tá? Então, é o nosso desenho aqui aproximado. Esse aqui é o modelo tetraédrico, tá? Que a gente tenta pôr no papel. O grande ponto é, a gente não vai ter como desenhar todas as moléculas nesse modelo aqui, tá? Dá muito trabalho, as moléculas são grandes e não tem necessidade. Então, a gente vai dedicar esse modelo para quando a gente for trabalhar alguma coisa que precise ser explicitada no modelo tridimensional mais detalhado. Ou seja, lembra lá do começo que a gente falou que a estereoquímica, vamos voltar lá, vai fazer uma relação entre o arranjo espacial dos átomos e as propriedades desta molécula. Se a gente precisar fazer uma relação espacial, então quer dizer que a gente precisa conhecer quem está para frente, quem está para trás. Tudo bem? Então, sabendo disso, a gente pode chegar numa palavra chamada quiralidade, né? Então vocês vão ver que essa aula de hoje tem bastante termos novos, são palavras talvez estranhas, mas que são bastante comuns aí na química orgânica de uma forma geral, tá? Então, se a gente chegar na palavra quiralidade, vocês vão ver que a origem dela vem da palavra mão, né? E aí vão perguntar por quê, né? Então, o que tem a ver a mão com tudo isso? Vamos imaginar o seguinte, nós temos a nossa mão e nós temos o espelho da nossa mão. Então imagina que aqui no meio a gente tem, né, um espelho, então a minha mão aqui é a mão real, essa mão aqui é o reflexo da outra, tá? Percebam o seguinte, que eu não consigo sobrepor uma à outra. Vocês vão falar, mas eu posso fazer isso aqui, né? Mas isso aqui não é sobrepor. Sobrepor é fazer com que as duas se tornem iguais. E eu não tenho como, ó, tá? Então a gente consegue colocar uma em cima da outra, mas a gente não consegue fazer uma ficar igual à outra, tá? Então isso daí significa o quê? Que objeto, essa mão aqui, e imagem não se sobrepõem, não são sobreponíveis, tá? Então, imagem especular, né, a imagem do espelho de um objeto, não é sobreponível. Ou seja, isso define para nós a quiralidade. Quando nós temos alguma coisa que não consegue se sobrepor a outra, né, a sua imagem, ela é não sobreponível, então a gente tem a quiralidade presente, certo? Mas quem é que começou tudo isso? Por que começou a se estudar e tudo mais? O primeiro relato de estudo disso daí vem lá da metade do século XX, né, com o Louis Pasteur, que estudou o ácido tartárico, né, a partir da fermentação aí de cachos de uva, e ele conseguiu observar que existiam dois tipos, né, vamos chamar de tipos por enquanto, de ácido tartárico, que são esses dois aqui que a gente tem representado. Não se preocupem por enquanto com o nome, tá? L, D, mais e menos, mas observem o seguinte, aqui, quando a gente muda a representação, uma delas tem a cunha tracejada, outra tem a cunha cheia, tá? Se a gente tentar colocar uma em cima da outra, a gente não consegue. Então, elas são imagens especulares, ou seja, se eu virá-las e colocar uma de frente para a outra no espelho, uma é reflexo da outra, mas a gente não consegue sobrepor. Isso daí foi chamado na época de mistura racêmica, e a gente vai chegar nesse termo depois que a gente entender bem a quiralidade, mas racemos vem do cacho de uva, né? Então ele deu um nome pela questão de que ele obteve isso da oxidação da uva, né? Mas a gente vai entender o que é mistura racêmica depois que a gente entender bem como que acontece aí a estereoquímica e a quiralidade, certo? Bom, mas aí antes da gente entrar bem nos detalhes da coisa, é importante entender como é que a gente sabe que um composto ele tem essa quiralidade, né? Então, assim, a gente vai ter que olhar ele, a gente vai ter que desenhar, a gente vai conseguir ver. A gente não consegue ver uma molécula, né? Então, fica difícil da gente ter essa informação visual, porque a gente tem modelos para representar.
Então, assim, qual propriedade que diferencia esses enantiômeros, né? Vocês vão ver que eu vou falar alguns termos talvez novos, mas depois eu insiro eles aí para vocês. Como é que a gente sabe se é o caso de quiralidade? Então, primeira coisa é por ponto de fusão? É por ponto de ebulição? É por solubilidade? É por polaridade? Não, tá? Nenhum desses critérios consegue diferenciar essas moléculas. Então, vamos pegar o exemplo que a gente tinha aqui, ó, tá? Mistura racêmica, então um ácido tartárico e o outro ácido tartárico, e eles não têm diferença no ponto de fusão, no ponto de ebulição, na solubilidade ou na polaridade. Então, qual é a diferença que eles têm? Nisso aqui, no desvio da luz polarizada, tá? Aí vocês vão falar, tá, então agora complicamos novamente, né? Nós estamos falando de um termo já difícil, que é quiralidade, e a gente chega em luz polarizada. Quando a gente fala em luz polarizada, vamos voltar um pouquinho em alguns conceitos de física, tá? Só para a gente deixar a coisa bem colocada. Isso aqui vai representar para nós a luz. Então a luz tem vetores aqui aleatórios, né? Tá indiscriminadamente, não está organizada nem nada disso. Quando a gente passa ela por um polarizador, a gente tem como selecionar então um desses sentidos, vamos chamar assim, e tornar essa luz polarizada. Ou seja, vocês estão percebendo que eu peguei só uma parte dessa luz, né? Vocês percebem que eu estou materializando a coisa, mas não é bem assim tão simples. É só para a gente entender bem o conceito. Beleza, peguei essa parte da luz. Se eu pego essa parte da luz e passo pela molécula quiral, então é como se eu pegasse uma lanterna e colocasse na molécula. Só que aqui no caso é uma luz especial, é um pedaço dessa luz. Coloco nessa molécula, essa molécula, se ela for quiral, ela vai desviar essa luz polarizada. Ou seja, olha aqui, ó, no tracejado era como ela estava antes. Percebe que ela girou um pouquinho? Esse ângulo que ela fez chama de desvio dessa luz que era a luz polarizada. Quando uma molécula desvia a luz polarizada, significa que ela é uma molécula que tem atividade óptica, tá? Então o termo correto não é eu dizer que a molécula é quiral, mas sim que ela desvia a luz polarizada ou que ela tem atividade óptica, tá? Mas por enquanto, se a gente chamar ela de quiral, tudo bem. Para nós aí, para a introdução do conceito, é o suficiente, tá? O importante entender é, não vamos conseguir discernir o comportamento dessas moléculas por essas propriedades aqui. A gente só vai conseguir discernir pelo desvio da luz polarizada.